Sejam bem-vindos às nossas aulas magistrais de português. O tema deste vídeo intitula-se Unidade 2, Relações Sociais. Cumprimentar e reagir a saudações. A família, árvore genealógica e descrições físicas e psicológicas. Cumprimentar e reagir a saudações. Observe as seguintes 6 fotografias e ouça os respectivos diálogos. Olá, avó! Olá, meu querido. Dá cá um beijinho. Bom dia, Sr. Engenheiro. Bom dia, Rui. Como está? Bem, obrigado. Olá, boa noite. Tudo bem? Viva! Como vai isso? Cá estamos. Olá, amor. Estás bom? Estou, querida. E tu? Bom dia, Sr. Carlos. Como está? Vai-se andando. E o senhor? Como vai essa saúde? Bem, obrigado. Boa tarde, Dona Fernanda. Como vai a senhora? Bem, obrigada. E a senhora? Frases cotidianas para cumprimentar e as suas respectivas réplicas. Temos, por uma parte, as fórmulas formais. Por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite, como está? E a resposta normalmente é bem, obrigado, e se é mulher, bem, obrigada. E também podemos adicionar e você, e o senhor, e a senhora. Mas também temos fórmulas informais. Por exemplo, olá, ou no Brasil, oi. E podemos adicionar esse olá, olá, tudo bem? Olá, estás bom? Estás boa? Também podemos replicar esta saudação, tudo bem? E tu? Ou estou sim? E tu? Das saudações que ouvimos, quais são formais e quais são informais? Temos os seguintes 3 exemplos formais. Bom dia, Sr. Carlos, como está? Bom dia, Sr. Engenheiro. Boa tarde, Dona Fernanda. Como vai a senhora? Nestes 3 casos, encontramos que o tratamento de você, não de tu, pelo menos no português europeu. No português do Brasil, você pode ser tanto formal quanto informal. Então, as réplicas que vamos encontrar são mais ou menos as mesmas. Bem, obrigado, bem, obrigada, e quase sempre a repetir a mesma saudação. Outra maneira de reconhecer que são formais é a palavra senhor, senhora antes do nome da pessoa. Ou, por exemplo, dona, que equivale em espanhol a dizer senhora. Dona Fernanda, Dona Palmira. Okay? Também é muito comum para tratamento de formalidade a profissão. Por exemplo, senhor engenheiro, senhor doutor. Então, essas são maneiras de fazer tratamento formal numa saudação. Agora, quando são informais, aí usamos maiormente palavras como olá, e esse olá pode ser adicionado ao olá, boa noite, tudo bem? Olá, amor, estás bom? Por exemplo, no caso Susana e Vasco, é evidente que um casal pode ser namorados, pode ser marido e mulher, e, portanto, o tratamento muito mais íntimo. E, por isso temos aqui, olá, amor, estás bom? Estou, querida, e tu? É uma maneira de replicar. Ou também tratamento de muito carinho entre uma avó e o neto. Olá, avó. Olá, meu querido, dá cá um beijinho. Então aqui temos uma maneira informal de tratamento, porque já é uma relação mais íntima, neste caso de uma avó e o seu neto, ok? Ou também entre amigos. Olá, boa noite, tudo bem? Viva, como vai isso? Esse viva equivale a dizer epa, que mais? Em espanhol, pelo menos no espanhol da Venezuela, ok? Então temos estas maneiras de cumprimentar formais e informais em português. A gestualidade nas saudações nos países da cultura lusitana é praticamente a mesma na cultura hispânica ou latina. Assim temos, por exemplo, um aperto de mão, um abraço, 2 beijos,
um toque no ombro, um aceno e agora, por causa da pandemia do coronavírus, tocar os cotovelos, como vemos na imagem. Assim temos gestualidade mais formal, como por exemplo o aperto de mão. Depois temos o aceno, que é mexer a mão ou o braço quando uma pessoa está muito longe de nós. 2 beijos é muito comum em Portugal e também no Brasil, cumprimentar-se dessa maneira. Pode ser entre mulheres ou mulher e homem. Assim, temos que a gestualidade, a linguagem corporal, não é muito diferente da nossa cultura hispânica. A família, a árvore genealógica e os nomes dos membros da família. Vamos conhecer quais são os elementos que conformam a família. O bisavô, a bisavó, o avô, a avó, o tio, a tia, o pai, a mãe, a sogra, o sogro, o primo, a prima, o irmão, a irmã, o marido, a mulher, o cunhado, a cunhada, o filho, a filha, a nora, o genro, a sobrinha, o sobrinho, o neto, a neta. Vamos indicar alguns casos especiais, nomeadamente a pronúncia em avô e avó. Como já foi explicado num vídeo sobre fonética, avô é mais fechado o O, isto é o masculino, el abuelo, enquanto a avó é feminino, la abuela. Então, avô masculino, avó feminino. Depois, além de pai e mãe, podemos dizer papai ou mamãe, que são variantes infantis. E não confundamos com padre, que em português é o sacerdote. Também temos outras variantes, por exemplo, o marido e a mulher é equivalente a dizer o esposo, a esposa. E, além disso, temos de considerar algumas diferenças ortográficas e de pronúncia com respeito à língua espanhola. Por exemplo, genro é equivalente espanhola yerno. Nora é equivalente espanhola nuera. E assim sucessivamente. E, por exemplo, o tio, a tia, esse I não leva acento gráfico como acontece em língua espanhola. Aqui apresentamos a árvore genealógica da família, onde podemos compreender os laços que existem entre as pessoas e os respectivos nomes. Outros membros da família: padrasto, madrasta, viúvo, viúva, padrinho, madrinha, afilhado, afilhada, meio-irmão, meia-irmã, tio segundo ou tio-avô. Conhecer a nossa linhagem é muito útil para obter a nacionalidade de um país. Vamos assistir ao vídeo da SIC sobre a cidadania portuguesa e responder as seguintes perguntas. Quais são os parentes portugueses de Maite Proença? Os cidadãos que possuam os 2 avós portugueses podem obter a nacionalidade portuguesa? A nacionalidade originária só pode ser transmitida aos filhos, segundo o projeto de lei do PSD? O requerente para a nacionalidade originária precisa conhecer língua portuguesa? O ator Tom Hanks tem avós portugueses de parte de pai ou de mãe? Portugal enfrenta neste momento uma terceira vaga de imigração, mas desde o final do século XV que os portugueses saem do país para procurar uma vida melhor. As Américas foram os principais destinos nos primeiros anos, principalmente o Brasil. Foi para o Brasil que foram, por exemplo, os avós da atriz brasileira Maite Proença. Eu me sinto muito portuguesa. Eu tenho um avô Proença e tenho outro avô que se chama Augusto Galo. A revelação foi feita em 2009 num pedido de desculpas aos portugueses por um vídeo que, para a atriz, foi apenas uma brincadeira. Atualmente, os estrangeiros com um dos avós portugueses podem naturalizar-se cidadãos nacionais.
Mas o PSD quer mais. Se o projeto de lei do PSD avançar, Maite é apenas uma das milhares de pessoas netas de portugueses que vai poder pedir a chamada nacionalidade originária. Ou seja, se os pais não estiverem vivos, a nacionalidade poderá ser pedida pelos netos. A vantagem é que a nacionalidade originária pode ser transmitida depois aos filhos e aos netos, ao contrário da adquirida por naturalização. Além disso, o requerente não tem de conhecer a língua de Camões, nem precisa de residir em Portugal. Numa entrevista à SIC, em 1995, o ator Tom Hanks também revelou a ascendência portuguesa pelo lado da mãe. You ever been in Portugal now? No, I have never been to Portugal. I think your grandmother is Portuguese. Yes, my mother is a full-blooded Portuguese she has grown up in America. Both her parents, who I never met, are from Portugal. I don't know. I have no idea. You want I find your family in Portugal? Well, I don't. My mother's last name was Frager in America. Ferreira. Okay, so there's probably quite a few of those in Portugal. You don't know where is I have no idea. Apesar de cumprir os requisitos, na altura desta conversa com Mário Augusto, há 18 anos, Tom Hanks tinha já um impedimento. Agora respondamos as perguntas. Quais são os parentes portugueses de Maite Proença? Os avós. Os cidadãos que possuem os dois avós portugueses podem obter a nacionalidade portuguesa? Só com um avó português é suficiente. A nacionalidade originária só pode ser transmitida aos filhos segundo o projeto de lei do PSD, não só os filhos, mas também os netos. O requerente para a nacionalidade originária precisa conhecer língua portuguesa? Não precisa. O ator Tom Hanks tem avós portugueses de parte de pai ou de mãe? Da mãe. Descrições físicas e psicológicas. Para descrever uma pessoa, precisamos dos adjetivos. Vamos começar pelas descrições físicas. Estatura: alto, médio, baixo. Físico: gordo, magro, musculado, elegante, forte, fraco. Rosto: bigode, patilhas, barba, sinal, sardas. O cabelo tem mais características. Por uma parte, a cor: louro ou loiro, preto, castanho, branco, ruivo, grisalho. O estilo do cabelo: liso, encaracolado, ondulado. O comprimento do cabelo: careca, que não tem nada de cabelo, curto ou comprido, também longo. Os olhos: basicamente é a cor dos olhos: azuis, verdes, castanhos, negros. Agora vamos conhecer as descrições psicológicas. Basicamente são defeitos ou virtudes das pessoas. Exemplos de defeitos: mentiroso, ciumento, desconfiado, falhador, indeciso, impaciente, desonesto, preguiçoso, teimoso, desajeitado, desarrumado, chato. Agora, as virtudes são várias. Por exemplo, fiel, calmo, educado, inteligente, paciente, interessante, ajeitado, corajoso, feliz, curioso ou trabalhador. Nestes adjetivos podemos encontrar alguns falsos amigos. Por exemplo, em espanhol, largo equivale a dizer em português comprido. Assim que tenham cuidado quando descrevamos que uma pessoa tem o cabelo largo, porque uma pessoa de língua portuguesa vai perceber exatamente o contrário, vai perceber que o cabelo é ancho. E isso não é verdade. Depois, em espanhol, flaco, em português é magro. Não confundamos com fraco, porque fraco em português quer dizer débil. Depois temos lunar, em espanhol, isso em português é o sinal.
sinal, que em espanhol seria também señal, mas é o nome que usamos para dizer lunar. Sentido de humor ou sentido del humor em português equivale a senso de humor. Depois temos outros falsos amigos aqui, por exemplo, rubio em espanhol equivale em português louro ou loiro. Esse louro ou loiro é pessoas que têm o cabelo amarelo ou dourado. E finalmente, em espanhol, pelirrojo equivale em português a ruivo. Então, atenção, ruivo não é equivalente a rubio em espanhol ou em português. Muito obrigado pela vossa atenção.